Boa noite, galera. Boa noite, internéticos. Boa noite, Ubatuba. Eu sou Rosalém Oliveira. Estamos começando mais um Me Diz Uma Coisa. Olha aí, beleza, pessoal? Pessoal, boa noite mais uma vez, tá? Estamos aqui hoje, não sei se vocês já conseguem ver, mas estamos aqui com convidados ilustres aqui no nosso programa, na nossa 5ª edição, se não me engano. E o seguinte, hoje o papo é sobre autismo. E para falar sobre o assunto, trouxemos os maiores nomes aí da cidade. Aqui nosso amigo André Vasques e a Gisele Vasques. Eles são da APAU, Associação de Pais Espectro Autistas de Ubatuba. Olha, uma hora aí foi. Pega. Aí foi. Estamos aqui para falar sobre o assunto que eu estava já falando para eles que eu não sabia que tinha tanto interesse das pessoas. Quando eu falei essa semana para as pessoas mais perto que a gente ia falar sobre isso hoje, todo mundo, nossa, que legal, tal. E tem gente que vai assistir ao vivo, inclusive. Isso é bacana, muito importante, né? Muito importante. Você sabe que o mês de abril foi o mês da conscientização do autismo. Sim, né? Dia 2 é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, né? E nós comemoramos e fizemos várias conscientizações do autismo em várias cidades, né? Então, assim, é um mês onde o mundo inteiro se foca muito, né? Nessa questão do autismo. Sobre o assunto, esclarecer, conscientizar, né? Levar informação, o mundo fica azul. Exatamente. Olha só, pessoal, então tem papo bastante hoje pra gente conversar, hein? Ó, rapidinho aqui, ó. Só um toque dos nossos patrocinadores. Pessoal, todo mundo lá acessando @Roda de Pro, hein? @Roda de Pro. Você que quer ser um marinheiro profissional, consegue tirar a sua habilitação náutica com o pessoal do Roda de Pro. @Roda de Pro, pode seguir no Instagram. Eles também fazem seguro de navios, de lanchas e embarcações e tudo mais. E também tem o nosso patrocínio da Clementina, @Clementina_012 no Instagram. Roupa feminina, biquínis de praia, roupas de praia feminina, e tá chegando também agora pro inverno o moletom, conjunto de moletom muito bonito, tem várias fotos lá, então é só entrar @Clementina_012. Certo, pessoal? Nosso patrocinador, nosso programa tá chique, já temos até patrocinador, hein? Vanderlei tá feliz, olha lá, falou que vai comprar um golzinho bola agora pra vir trampar. Pessoal, seguinte, então vamos lá, eu tô aqui como o leigo da parada, então vou tirar todas as minhas dúvidas com vocês, e vocês aí que estão nos assistindo no YouTube, se quiser, pode mandar pergunta, e também vocês que vão nos assistir posteriormente no YouTube também, pode, mesmo já tendo passado, pode mandar pergunta, pode mandar contato, qualquer coisa lá, a gente encaminha para eles sem problema algum, tá? A gente faz esse intercâmbio aí. Pessoal, seguinte, minha primeira pergunta é como começou isso? Primeiro, como vocês se conheceram, né? Eles são casados, juntos vocês têm um filho. Um filho. Certo. Filho autista. Uhum. Eu, André, sou autista, para quem não me conhece. Olha só. Né? E aí vocês estavam me falando que começaram a perceber quando tiveram o filho, na verdade, Isso. né? Sim. Nós temos outros filhos, né? Uhum. Nós estamos no 2º casamento. Espero que seja o último, né? Isso aí. Nós estamos há 20 anos juntos. Uhum. E tenho 3 filhos do meu primeiro casamento. E o André tem uma filha do primeiro casamento. E quando nós decidimos ter o Miguel, a gente acho que estava junto há uns 4 anos, decidimos ter o Miguel, tive uma gestação normal. Assim, teve as complicações de gestação mesmo, mas nada absurdo. Uhum. E aí quando nasceu o Miguel, nasceu tudo normal, a pigar normal, tudo normal. A única coisa que foi de minha estranheza foi mesmo uma criança que não dormia. Simplesmente passava a noite inteirinha acordado chorando. E não tinha motivo nenhum. Levava no médico, não tinha nada. E chorava a noite inteira.
E eu venho de 3 filhos que nunca acordou uma noite para mamar. Eu falava, pera, quem é essa pessoa? Alguma coisa né? diferente. E aí, teve desenvolvimento normal até os 2 anos, comunicação visual, tudo normal. Chegou aos 2 anos, e a única coisa que também era um pouco mais dificultosa era a fala dele, que ele só falava palavras perfeitas. Então, ele não foi aquela criança que falava mamãe, papai. Não. Ele só falava na certeza quando mesmo. estava mamãe. Então, o Miguel teve uma demora na fala, mas tinha essa formalidade na fala. Aham. E aí, ele começou com uns 2 anos, 2 anos e meio, a se isolar dentro da escola, não brincava com nenhuma outra criança. Tinha convívio normal com os irmãos, mas eram mais velhos. A mais nova era 6 anos mais velha que ele. E aí, quando começou a vida escolar mesmo creche, começou a se isolar das outras crianças, não ter a condição de interação e pegar tudo quanto era pedrinha no chão e aquilo para ele virava uma brincadeira. Que a coisa virava um brinquedo. E aí eu peguei e falei assim, nossa, é estranho por que uma pedra é mais legal do que um brinquedo? Aí nós começamos a uma investigação, né? E como eu tinha muito conhecimento do autismo de Kanner, que é o autismo suporte 3 de grau severo, eu aprendi também que na faculdade que tínhamos podemos ter traço de toque, de borderline, de TDAH, de autismo e não apenas ter traços. E aí, então, como eu via que meu filho não era o autista que eu conhecia do autismo de Kanner, de grau severo. Então eu olhava para ele e falava, não, meu filho tem traços de autista, mas não é autista. Ok, só que daí ele começou a não ter a condição de... A escola não interagia com ninguém já com seus 5, 6 anos. E uma formalidade você começou, muito desculpa, grande. você começou já a perceber porque você já tinha conhecimento também, Sim, já conhecia... Já tinha o conhecimento. O autismo, já tinha estudado sobre. Sim, então eu tinha conhecimento. Aí começou a perceber... A perceber condições nele. Mas como eu não tinha conhecimento do autismo de grau leve, que é de Asperger, eu falava, não, é só traços. É só traços, eu só conhecia de Kanner. E aí eu falava assim, aí começou, o desenvolvimento não acontecia na escola, e ele começou com formalidade na fala. Então, ele passou com 6 anos, 5 para 6 anos, num neuropediatra, no que o neuropediatra pediu para ele escrever o nome dele. E ele escreveu André, porque ele chama André Miguel. Só que ele só escreveu André em letrinha de forma. Aí o neuropediatra falou, não, quero que você escreva seu nome inteiro. E ele, de cabecinha baixa, porque ele não tinha comunicação visual, ele falou assim para o neuropediatra, admito que eu não consigo concluir a frase. Uma criança de 6 anos não tem essa fala formal. E aí o neuropediatra na época falou, não, mãe, é o seguinte, ele só é imaturo. É só você repetir 1 ano ele na escola, que no ano que vem vai estar tudo normal. Nossa. E o médico disse, então ok, vamos fazer isso. Só que não aconteceu. Continuou todas as dificuldades. Só que além do autismo, meu filho tem dislexia. Então ele não aprendia a ler e escrever. Não adiantava reter ele 1 ano, 2 anos, 3 anos, como era à vontade. E aí com 8 para 9 anos, buscando muito um psiquiatra de renome mesmo, que a gente fez todo isso. Esse médico viu meu filho uma vez em 15 minutos e falou que meu filho não era autista. Nossa, e ainda atrasando o estudo, até a relação dele com os outros dificulta mais ainda, porque a idade já vai total a vida diferente. Dele. Vai então, avançando, assim, né? A gente fala que todo autista tem direito ao diagnóstico. Porque o sofrimento é muito grande. Enquanto você não tem um papel dizendo que teu filho é autista, na escola ele é mimado, ele é sem vergonha. Sim.
Ele não preguiçoso, ele não quer fazer as coisas. Então é isso que você Ou escuta agitado. do teu filho. No meu caso, meu filho era muito quieto. E aí, quando veio uma equipe multidisciplinar da Secretaria de Educação da cidade que eu morava, reuniu e falou que meu filho não precisava de ajuda dentro de sala de aula, porque ele ficava bonzinho, deitado, dormia a aula inteira. Por que ele precisa de uma pessoa para ajudá-lo? Tipo, não dá trabalho, né? Sim. Exatamente. Se ele não dá trabalho, ele tá quietinho, ele não Então tem tá tudo porque bem. não, tá tudo bem, tá tudo ok. E assim, aí eu falava, como? Então, meu filho dormia, a cama é mais confortável, eu vou deixar ele em casa. Por que eu vou mandar ele dormir na carteira? Eu não estava entendendo os conceitos. E aí, graças a Deus, com esse médico, quando o Miguel tinha de 8 para 9 anos, nós fizemos todos os exames de exclusão, um teste neuropsicológico, do qual foi atestado autismo com dislexia. E olha a gravidade do que ela está relatando. E isso era aceito e é aceito ainda nos dias de hoje, né? É como uma coisa normal. Então, se ele não está dando trabalho, ok, eu vou deixar ele aqui. Deixa assim. Porque nem sempre a escola quer ter trabalho, quer trabalhar aquele aluno. E sempre tem o interesse para saber se ele tá aprendendo alguma coisa. Não, esse não é o interesse. Tá ali, O importante é o aluno não dar trabalho. Mas ele está aprendendo, por que ele está quieto? Por que ele se isola? Por que no intervalo ele não tem convívio social? Nem sempre nós temos, os profissionais, muitas vezes nem por culpa deles, eles não têm esse olhar, essa capacitação. Né? Então o errado é colocado como certo. E aí essa criança, ela se desenvolve, né? Ela vai se desenvolvendo, tímida, acanhada, daqui a pouco se torna um adolescente e um adulto. Sem suporte nenhum. E pra gente, se meu filho tivesse o TDAH associado, que seria hiperativo, aí eu teria sido chamada na escola para mim buscar um diagnóstico. Porque ia dar trabalho. Porque daí ele estava dando trabalho. Porque a maioria dos autistas hoje que a escola relata, primeira coisa é o TDAH. Caramba. Então, os relatórios são... Tem a ver com uma... Teve uma época, uns anos atrás, que saiu muitos atestados assim de TDAH. Né? Não sei se tinha confusão no meio, se começaram, se esse diagnóstico não era... Porque eu lembro que a gente tem até casos na família e tal de TDAH, né? TDAH e tal. E começou a surgir vários casos, a gente, nossa, né? As pessoas não sabiam que tinha e apareceu lá. De repente, estavam diagnosticando todo mundo com a mesma coisa, não era, né? Até Exatamente. Antes do meu filho ir para esse médico, para esse psiquiatra infantil, o anterior fez eu ler um livro que chamava No Mundo da Lua. E para mim ler esse livro e ver qual das condições de TDAH meu filho se encaixava. E aí, daí, a partir do momento que uma professora veio e falou para mim, olha, eu tenho um cunhado, porque na época, quando saiu, não falava em autismo leve, falava em síndrome de Asperger. Que foi Asperger que fez a descoberta do autismo leve. E aí, quando ela chegou para mim e falou assim, eu tenho um cunhado Asperger, você já leu sobre Asperger? Eu falei, não. Ela falou, então vai ler. Você vai encontrar o Miguel. E aí, a hora que eu fui ler tudo, na próxima consulta com esse psiquiatra, eu falei para ele assim, de TDAH, de 10 condições, meu filho tem 3, mas ele tem 9 de Asperger. E aí ele pegou e falou assim para mim, nossa, eu não tinha pensado nisso. Então agora, daqui 4 meses, nós vamos nos ver novamente e vamos começar a ir por essa linha. Falei, gente, meu filho não tem mais esse tempo. O desenvolvimento não está acontecendo. As intervenções não estão acontecendo. Ele já estava grande. Foi aí que eu fui... O despreparo, a falta de capacitação de como lidar com isso. Porque a criança, ela tem um período que a gente fala assim, a elasticidade cerebral, onde você precisa muito para ontem trabalhar isso. É fundamental, é precioso. Que desenvolve. É o princípio do desenvolvimento cerebral da criança. Se você deixa passar isso, consequentemente lá na frente, ela vai enfrentar dificuldades. Sim. Né? Então, por isso a importância da gente ter esse olhar clínico, esse olhar humanizado, capacitado, né? Para acolher essa criança dentro do quê? Da individualidade dela.
Porque nós temos 3 níveis de autismo. Suporte 1, suporte 2 e suporte 3. Que é antigo, leve, moderado e severo. Mas dentro de cada suporte tem um espectro inteiro. Então, suporte 1, nós vamos pegar o André, que é totalmente diferente do Miguel, que é totalmente diferente do Joaquim, que é totalmente diferente do João, do Lucas. Então, dentro do próprio nível, o espectro é enorme. E nisso a gente vai desconstruindo, principalmente via redes sociais, algumas colocações que são erradas. Um exemplo, como a Gisele está falando, né? Todo autista é igual? Não. Você é igual a mim? Não somos iguais. Cada ser humano tem, porque né, antes, uma junção. Antes de ter um autista, né, existe um indivíduo. Sim. E dentro dessa individualidade, né, ele tem as suas características. Né? Então, quando você vai rotular que todo autista é igual, você já está errando. Sim. Já é uma avaliação incorreta, né, tanto social como dos profissionais também. E quando você perguntou do TDAH, o autismo ele tem como outras condições de comorbidades. Por exemplo, o TDAH, o toque. Então, uma pessoa pode ser autista com TDAH, autista com TDAH e toque. Autista com TDAH e dislexia, ou só autista com dislexia. E ele pode ser só TDAH. Então, essas condições que são... Mesmo com o diagnóstico, então, continua um acompanhamento para saber se tem mais coisas ali. Na verdade, quando se faz um diagnóstico muito bem feito, com um teste neuropsicológico que não é real para a sociedade... Porque é um teste que em 2016 custava R$4.500. Nossa. Então não é acessível. É fora da nossa realidade. Aí convênio nenhum vai cobrir? Não. Lamentavelmente. Isso é muito triste. Quando a gente fala de um teste neuropsicológico muito bem aplicado, com todas as diretrizes, com tudo, você vai ter o TDAH tudo nesse teste. Porque o que acontece? Você pega o teu filho, faz todo um mapeamento dele, né? Faz toda uma investigação, aí sim, ok, eu tenho esse norte para trabalhar a individualidade dele, para que ele possa crescer, se desenvolver, e nada, uma coisa que a gente fala muito, pai, mãe, profissional, nada é rápido. Sim. Porque muita gente quer o passe de mágica. para fazer direito. Muitas vezes as pessoas me veem, ou veem meu filho, falam assim, não, mas eu quero que eles sejam iguais a vocês. Comigo foram décadas de trabalho. Com meu filho foi um pouco mais rápido. Mas assim, eu fui estudar. Hoje eu sou AT, eu sou acompanhante terapêutica em autismo. Eu fui estudar a aba. Eu fui fazer tudo para o desenvolvimento do meu filho. Foi um trabalho. Por isso que dentro da APAL, o que está chamando muito a atenção a nível de Brasil e fora do Brasil também, é esse trabalho que nós fazemos com a mãe e com o pai. Capacitar a família. Para trabalhar ele em casa. Aí você vai me perguntar, André, mas por que capacitar o pai e a mãe? Porque a criança ou adolescente vai passar a maior tempo, a maior parte do tempo com a família. Vai ficar 2 horas em atendimento e o resto do dia em casa. Se essa família se propõe a trabalhar, que é essa a nossa pegada dentro da PEAL e do Balão Azul também, o desenvolvimento dele é muito mais fácil. Por quê? Porque a gente faz uma conexão. A casa, a APAL, um exemplo, né? Uma associação que dá suporte, e a escola. Porque nós trabalhamos a escola também. É uma tríade. Sem isso não acontece. Sem essa tríade, a coisa não flui. Também passa muito tempo lá. Né? Sim. Eu não sei se vocês devem ter visto, o presidente Lula estava falando sobre, né, essas coisas... essas atrocidades na escola, teve uma fala infeliz, usou um termo que não se deve, né? Sim. Mas ele chegou a dizer uma coisa assim, que deveria ter, não sei se ele tem um plano para isso, né? Mas que deveria ter um acompanhamento na escola, que alguma coisa para identificar isso logo na criança. Isso, assim, não existe no Brasil? Infelizmente. Infelizmente então, eu acho não que tem nada parecido. Quando surgiu a fala, eu acho que se a gente ficar focando em todas as falas e ficar contradizendo todos os políticos, independente de partido, de tudo, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Exatamente. Ouve a fala, a fala. É ruim, é péssimo.
Mas, assim, então... Tomara que ele tenha aprendido. Na né, retratação dele, eu acho que serviu como aprendizagem. Ah, ele se retratou? Eu não vi. Teve Houve uma retratação. ele teve que ser sim. retratado. E aí, a hora que ele fala a condição da escola que precisa ter, é real. Então, assim, houve uma falha infeliz, mas para um contexto que talvez nós tenhamos essa mudança. Então, exatamente. buscando, pelo menos, Sim. né? E é interessante abrir um parênteses no que a gente está conversando aqui. Não é por falta de nós, à frente de duas associações, não só aqui em Ubatuba, através da PA, o Balão Azul pega a região metropolitana de Campinas, de oferecer a todas as cidades, de bater na porta, de desenhar, fazer sinal de fumaça há quase uma década, oferecendo capacitação para as escolas, para que elas tenham exatamente isso que foi dito. Que aconteceu também há um tempo atrás agora. Vocês oferecendo isso. Oferecendo. Nós temos todo um plano, todo um projeto para ser implantado de extrema e absurda necessidade. Porque se você entrar numa escola comigo, vou te convidar um dia, tá? A gente está fazendo uma palestra na escola. Você vê que as salas de recurso de qualquer escola, tá? Ela pede socorro. Sim. Ela não sabe como lidar. Não sabe. Os professores das salas de recurso Também não sabem. estão desesperados. E isso é só a ponta do iceberg. E mesmo quando a gente fala das falas, do mesmo jeito, eu estou falando para que seja... tem uma equidade mesmo. A fala do Tarcísio também, que aconteceu no começo do ano, do laudo permanente, que veio que a pasta da saúde falou que uma pessoa poderia deixar de ser autista, né, com 5, 6 anos. E foi muito legal quando ele se retratou. E ele veio, e o veto havia sido já vetado, e ele voltou atrás dizendo: eu errei, não tinha conhecimento, estou voltando atrás e estou sancionando a lei. Então isso eu acho muito importante. Um trabalho que a gente faz, né, que é de extrema importância e às vezes não é compreendido. Você vê que ninguém tem um conhecimento mesmo. Então, é isso que a gente fala. Todo mundo pode errar. Pode, Sim. porque nós não somos perfeitos. Exatamente. Mas a retratação eu acho que deve haver. Precisa. Exatamente. E com isso, a própria pessoa aprende. E ela, pelo menos, é para nunca mais Né? persistir no erro. Mas a gente vê hoje essa condição de que está sendo... Eu estou achando muito legal. Um governador errou, se retratar, um presidente errar, se retratar. Nós estamos falando... É um processo de evolução. Sim. Né? Exatamente. Uma coisa que nós fazemos que é de extrema importância e que poucas pessoas entendem, né? Mas quando a coisa começa a fluir, eles entendem, é a gente capacitar o quê? O poder público. Sim. O Balão Azul, através de uma década, ele capacitou o poder público da cidade de Valinhos, ao qual esse mês aqui nós fomos homenageados dentro da Câmara Municipal, né? A fala foi unânime, dizendo assim: olha, graças a vocês, essa Casa de Leis entende o que é o autismo, né? E a cidade também. Mas foi um trabalho de passo a passo. Sim. Ou seja, a gente precisa estar presente na Assembleia Legislativa, a gente precisa estar presente em Brasília, para que os nossos líderes entendam, e principalmente seus assessores, entendam um pouco mais o que é a palavra deficiente, o que é a palavra inclusão, né? O que é o autismo, antes de fazerem qualquer tipo de colocação infeliz. Exatamente. Mas aí, o seguinte, então, aí conseguiram o diagnóstico do filho, como que chama ele, o seu filho? Miguel. Mas até aí o André não estava sabendo de nada ainda. Não. E até brinco que eu casei enganada, né? Então, Ela foi enganada. eu posso pedir... Né? Pedir Porque assim, se na idade né? do Miguel... a retratação. Se na idade do Miguel ainda tem essa coisa de pouca gente saber alguma informação, imagino, né? Sim. É terrível. Na sua época, quando era criança, muito. quem que ia identificar? Para pensar, eu sou da década de 70, tá? Então, se você pega a história do autismo, nós temos Kanner, nós temos Asperger, tá? E se você for ver isso dentro de um paralelo a nível de história mundial, tudo é muito novo, muito recente ainda. As leis são extremamente recentes. As leis são recentes. Então, final da década de 70, tá? Eu já era uma criança.
que eu não interagia, eu não olhava no olho, eu não conseguia falar. Né? Meu psiquiatra, fui levado a um psiquiatra. Meu psiquiatra, durante 4 anos, tentando achar uma explicação para o que eu tinha, chegou à seguinte conclusão: olha, o André não pode conviver em aglomerados humanos e o André não tem coordenação motora. Ou seja, excluiu. Eu nunca ia poder sair da minha casa, eu ficava trancado dentro da minha casa. Eu tinha crises terríveis que eu era um perigo para mim e para quem estava à minha volta, tá? Porque tinha gatilhos. Você né? fica preso. E você ficava, cara, você trancado dentro de um quarto escuro, né? E todo mundo falando para você, olha, você é incapaz, você não vai conseguir. Eu sofria o bullying dentro da minha casa e fora da minha casa. Ou seja, eu não tinha onde pedir ajuda. E eu já tinha uma sentença, que era essa: olha, ele não é capaz. Olha, pai, olha, mãe, não adianta mandar ele para a escola, porque ele não vai conseguir. A escola também, com esse laudo, falava, olha, eu não quero ele aqui. Vai dar trabalho. Né? Até se você pega a história da pessoa com deficiência, em meados dos anos 70, né, quantos e quantos deficientes foram trancados dentro de casa. Ou em manicômios. Ou em manicômios. Tá? Eu conheci uma família no interior de São Paulo, assim, morava no meio da roça e tal. E lá tinha a casa deles, e lá tinha um cercado, assim, né, fechado, tudo em cima e tal, que ficava um rapaz lá. E um rapaz lá ficava girando lá dentro o dia inteiro, e daí eles falavam, ó, a gente não pode, se a gente abrir, ele pega e sai correndo e ninguém pega mais. Então ele tem que ficar preso ali, imagina. Nós temos pessoas assim até hoje. E até hoje existem cidades aqui no estado de São Paulo. Eu converso com pessoas do Brasil inteiro e fora do Brasil também. Aí você vai perguntar para mim, lá fora é diferente? Não. É igual. É igual. Né? Que são aí trancadas, sem acesso nenhum. É uma coisa recente meio no mundo inteiro. Lá no fora mundo é todo. igual aqui. É igual. Vai ter tratamento, vai ter tudo de melhor quem tem dinheiro. Sim. É a mesma posição. Até eu fiz uma postagem colocando assim, o autista que tem um poder aquisitivo maior é diferente do autista que não tem poder aquisitivo. Já tem mais facilidade para... Ou seja, a mãe aqui de Ubatuba, a nossa realidade de Ubatuba é diferente quando você é turista. Você chega, você é o pé na areia, a cervejinha, a praia maravilhosa. Aí quando você conhece a nossa realidade aqui da nossa Ubatuba, que a mãe vem de bicicleta, com a criança em crise, tá, debaixo de chuva, para receber um atendimento na PEAL, é muito sofrido. E muitas vezes essa mãe precisa de uma cesta básica e ela não tem como levar na bicicleta junto com a criança. Essa é a nossa Ubatuba. Essa é a nossa realidade. A realidade Ubatuba que poucos não querem falar. A gente vai conhecendo mesmo, sabendo as coisas, a realidade é cruel. O nível 2 é Asperger. Asperger é suporte 1. É o mais leve, no caso? Leve. Esse que é o do Messi? Isso. Do futebol? Isso. Ele não se declara. Ele não se declara. Né? Então, isso... Mas quem tem um olhar clínico sabe. Todo mundo sabe, né? Então Mas, assim, acredito até por patrocínio, por tudo. Assim, né? E também... O que acontece? A galera vai ficar falando muito disso também, né? O cara não deve querer... Eu tenho amigos que são juízes e são cirurgiões, e eles enfrentam um preconceito muito grande quando assumem que são autistas. Eu tenho amigos que são cirurgiões e eles passaram a perder cirurgias a partir do momento que se declararam autistas. Tipo, você vai operar com um autista? Você vai abrir, o cara vai te rasgar e o cara é autista? E se ele tiver uma crise no meio da cirurgia? Ou seja, você é Uber, tá? Vou trabalhar de Uber, amo dirigir, cara. Tá? Aí você fica sabendo que eu sou autista e fala, pô, eu não vou pegar o carro com esse cara de jeito nenhum. Por falta de informação. Por falta de informação. Preconceito. Né? Pegar avião. A falta de informação gera preconceito. Mas quantos autistas, que nem você colocou agora, não estão pilotando um avião agora, nesse exato momento? Só que a mesma condição de uma crise, que vem de uma crise de ansiedade, que vai estar no autista, vai dar em qualquer outra pessoa. Exatamente. Mas não, tem o estigma, né? Que é o do autista, vai entrar em crise, vai me cortar, vai sei lá o quê. E nós temos essa condição. Rapaz, olha só.
que a gente sempre, ou eu sempre ouvi falar, tal, do autismo, é que meio que eles criam um mundo deles, né? Meio que uma bolha, por isso que eles não interagem muito e tudo mais. Ao mesmo tempo, quando ele cria uma bolha, tem alguma coisa ali que desperta nele. E ele fica bom pra caralho naquilo. Tipo o caso do Messi o hiperfoco, exatamente. Aí você vê criança de 5 anos tocando piano, tocando bar, no piano, umas coisas... Mas também nem todos têm. Ah, sim, não é uma característica. Não é uma regra, não. É assim, tem o hiperfoco, que nem no caso do Messi. O Messi, se você chama... Ele vai ser o melhor jogando bola, mas não pede pra ele dar uma entrevista. Sim, tanto que nem dá muito. Ele não dá. Então, assim, tem o hiperfoco. Então, nós temos aquele que só gosta de futebol. Tem aquele que só gosta de estudar, que não pode ver números, que está somando números. Temos. Mas nós temos aquele que também não tem hiperfoco. E a gente estava até comentando isso, que meu filho não tem hiperfoco. Que tem dislexia. Então, o André também tem Também dislexia. tem dislexia. Só que Aí o a gente André, cai na individualidade. Cada só que o indivíduo é de um André jeito. tem hiperfoco na internet. Entendeu? Tudo pra ele. Então, Esquece o mundo que é ele na meu internet. hiperfoco. O Miguel, o André tem rotinas. O Miguel não suporta a rotina. Só de ir pra escola, que é todos os dias que é uma rotina, isso pra ele é o fim do mundo. Tem autistas que não suportam barulho. Sim. Para eu me regularizar, eu coloco o fone de ouvido no máximo. E me incomoda do lado. Eu consigo me estabilizar e ok. Eu respiro com isso. Sim. Então, quando a gente fala, não, autista não gosta disso, autista... Que autista? Então, a gente precisa entender o indivíduo. Não adianta que a gente não generaliza. Não tem como E a generalizar. gente tem que desconstruir também, que você pode pegar nas redes sociais, quem está nos acompanhando, entrar em vários grupos aí de autismo, né, que a gente tem um romantismo do autismo que não é real. Um exemplo. Mas o autista, ele não mente. Ele mente sim. Ele mente. Ele mente tanto que ele acredita na própria mentira a uma certa condição. Ficar repetindo aquilo. E aquilo se torna uma verdade. Se torna uma verdade. E isso, a gente pode dizer que não mente o autista de grau moderado para severo, que ele não tem o cognitivo preservado. Aí O autista sim. de grau leve, mente. Por quê? Porque você aprende a malícia da sociedade, até para você sobreviver. E aí vou cair de novo na questão da individualidade, que eu bato muito na tecla para os profissionais e para os pais, né? Qual é a índole desse autista? Que também vai ser do indivíduo. Fala-se tanto do anjo azul, né? Porque todo autista é anjo azul. Só que não sabia. tem a condição do anjo azul, um termo colocado muito usado. na comunidade autista. Só que a gente o fala anjo azul. que do mesmo jeito que tem um autismo que é super tranquilo, que você não tem nada, tem o associado com TDAH e tem o associado com psicopatia. O autista psicopata. Então ele não é uma condição tranquila de lidar. Agora, Eu tenho um autista imagina um com autista. esquizofrenia, né? Sim. Imagina um autista, né, com hiperfoco e ele é psicopata. E aí? E aí? Como é que você lida com isso? Entende que quando a gente está falando sobre o autismo, né, A gente tá você falando de está falando pessoas. de pessoas, de indivíduos e de saúde mental. Saúde mental. A gente abrangendo um pouco mais assim, como vocês acham que é tratada a saúde mental? Vamos pôr aqui na cidade, por exemplo. Vocês têm um projeto, que esse projeto, assim, meio que faz um papel que deveria ser do governo, vamos dizer assim. Sim, Geralmente é assim, né? Mas aqui, como que é tratado a saúde mental aqui na cidade, assim? Como é que eu posso dizer? Vocês têm algum amparo do governo? Vocês têm alguma coisa? Ou vocês têm que trabalhar, batalhar sozinhos mesmo? Ainda estamos em trâmites com convênio, tanto com a saúde quanto com a educação. São dois convênios que teremos. Para conseguir entrar nas escolas. Não, nós já estamos dentro da escola. Hoje nós fazemos mediação, tudo a Secretaria da Educação faz em conjunto com a gente já. Mas o financeiro ainda não ocorre. Então nós estamos aguardando os trâmites, né? Para que
tenha êxito esse convênio tanto na saúde quanto na educação, para que a gente se torne rede, parte da rede também, e possa, de fato, com o aporte da cidade mesmo, ter a condição de atendimento. Porque nós estamos atendendo hoje, assistindo, porque eu falo, quando a pessoa fala de atender, nossa, mas vocês atendem 300 famílias lá dentro? Não, não atendo. O que eu falo quando eu assisto? A gente entende hoje o que a família necessita. Contanto que lá chamava Clínica Escola do Autista. E nós tiramos a placa e colocamos espaço acolher, um espaço de acolhimento. Então eu coloco a família na minha frente, eu entendo do que ela necessita e atuo na condição. Eu tenho família que só necessita da carteirinha do autista. Sim, eu tenho família que necessita de todas as terapias. Psicólogo, AT, clínico, remédio, cesta básica. Então eu tenho todo o contexto familiar. É todo um conjunto, né? Por isso que hoje a PEAL recebe propostas para que a gente leve esse modelo para outras cidades, porque ele é altamente funcional, ele trabalha como apoio e capacitação ao poder público, em conjunto, um trabalho de capacitação humanizado, porque sem a humanização esse trabalho não flui. Não acontece. Né? Ele não acontece. Então isso é um ganho muito grande. Né? Então, assim, é um modelo que ele funciona, né? E salva vidas, literalmente. Hoje, por exemplo, dessas 300 famílias, eu atendo 39 com cesta básica. Olha só. Porque não tem a condição. Isso porque Ubatuba não conhece a PEAL ainda. Então, isso que eu ia perguntar agora. Como é que é a pessoa, por exemplo, ela tem um filho, uma criança tal, e ela desconfia alguma coisa e não tem, né, dinheiro para ir atrás de particular tal, ela procura a PEAL. Portas abertas. Ah, sim, portas abertas. E aí vocês conseguem fazer. Como que é? Quando chega a pessoa lá, ela tem uma consulta? Nós fazemos, tem todo um protocolo, né? Nós fazemos desde a suspeita diagnóstica, então a gente vai entrar com uma anamnese, então vai passar pelo enfermeiro, fazer uma anamnese de todo o período gestacional, de quando essa criança era pequena. E aí, depois disso, é encaminhado. A gente discute na reunião multidisciplinar. E aí encaminha para o que ela necessita. Precisa que vá para a psicóloga para fazer todos os protocolos, seguir as tabelas, seguir tudo, para que vá para frente. E aí nós, enquanto isso, já coloca na arte terapia, que nós temos 7 arte terapias lá hoje. Temos dança, temos judô, temos taekwondo, temos modelagem em papelão, desenho artístico, capoeira, dança. Então já é encaminhada para que a gente conheça essa criança no desenvolvimento social dela. Ou seja, enquanto ela está em investigação, ela já é acolhida. Nós já não mandamos para casa e simplesmente ela fica desamparada, não. E ela já é inserida. Sim. Já é inserida, e aí a gente, para fazer a avaliação. Conjunto, vai analisando quem é essa criança, trazendo juntamente com a nossa psicóloga. E aí é feito um relatório dessa criança. A única coisa que a gente não consegue fazer hoje é fechar esse relatório, porque necessita de um psiquiatra infantil ou de um neuropediatra. Só que nós não temos isso. Então, quando a pessoa tem um pouquinho de condições, a gente tem clínicas parceiras que fazem um preço acessível e fecha nessas clínicas, ou senão a gente tem que mandar para o CAPS para fechar, porque nós não temos outra escolha ainda. Assim que a gente tiver uma condição, um aporte, a gente vai fazer a contratação e aí vai fechar todo o diagnóstico. Ah, sim. Agora percebe a diferença que, como está acontecendo lamentavelmente, né? A mãe leva para passar por uma consulta, né? Passa 1, 2, 3, o médico já dá o laudo, olha, é autista. Olha a diferença que a gente faz, a investigação. Não quero colocar aqui que somos melhores do que ninguém, mas preciso investigar com calma. Por quê? Porque estamos mexendo com vida. E se de repente não é autista, é laudado como autista, entra com medicamentos, Sim. o quanto isso vai afetar a vida. Ou que nem no caso do meu filho, que foi laudado que não era autista. Ou que não era autista, e que era, e teve todo um atraso na condição. Um atraso. Então a gente tem essa condição de ser mais minucioso em cada questão. Ah, sim. Então, em todo o acompanhamento, vamos dizer assim, né?
sempre tem a adição de remédios. Sempre tem um tratamento com remédios ou não? Não necessariamente. Depende do Meu filho caso. não faz uso de remédio. Ah, sim. Então não tem a Cada necessidade. caso é um Cada caso. caso é um caso. Né? Cada um tem a Porque, sua assim, individualidade. Você não vai tomar remédio por ser autista. Então, se você tem algumas complicações, que nem o TDAH, para deixar mais calmo. Se você tem sim. o toque, porque aquilo te incomoda tudo. Então, tem que tratar a ansiedade. Então, nós temos Ou que você tratar tem o TOD, que é o transtorno as opositor. condições. Isso. São várias comorbidades que vêm acompanhando. Então, a gente tem que tratar essas condições para que essa criança tenha... Agora, se ela não tem nenhuma condição que necessita de medicação, não tem por que fazer uso de medicação. Não tem o porquê. Ele é autista, não, então eu tenho que dar medicação para ele, não. Uhum. E a gente vê coisas assim terríveis. Essa parte de... Assim, psiquiatria e remédio é uma coisa perigosa, né? Então, Muito, mas que nem muito. o psiquiatra do meu filho, ele não faz aplicação de medicação em quem não é necessário. Sim. Então, assim, acho que é conceito mesmo, né? Então, por que eu vou dar um remédio se a criança não tem a necessidade dessa medicação? Então, hoje eu vejo que os psiquiatras têm essa linha bem legal, alguns, né? Então, de olhar e falar assim, não, eu posso tratar que nem... Eu acho muito legal, por exemplo, o autista necessita muito do ômega 3 para o cérebro, tudo, ter as ligações neuronais, tudo, tem a É uma necessidade. reposição cerebral, né, o ômega 3, né? E aí, meu filho sempre teve muita dificuldade em tomar medicação. Ele não suportava engolir um comprimido, por mais que fosse menor, não adiantava. E aí o psiquiatra dele chegou para ele e falou assim, bom, você não gosta de tomar remédio? Não gosto. Ele só tinha necessidade do ômega 3 e da melatonina, que é o hormônio do sono. Então, você não gosta? Não gosto. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um combinado. Você não vai tomar o ômega 3, mas eu encontro o ômega 3 aonde? Na sardinha, no atum e isso na que eu ia falar, linhaça. no peixe, né? Ah, e na linhaça. Na linhaça. Na linhaça também. E aí ele pegou e falou assim, eu não gosto de sardinha. Aí ele pegou e falou assim, então tá. E a linhaça, ele, o que é isso? Aí ele falou, é um pozinho que você coloca. Ok, o que ele fazia? Ele aceitava comer mingau que colocasse a aveia com a linhaça todos os dias. Para ele não era problema. Então eu acho que é muito legal isso, o médico fazer associações com o natural. Então o psiquiatra dele trabalha com essa linha. Então ele colocou e para o sono, então a melatonina e tal, mas você não vai querer tomar. Ok, então como que nós vamos fazer? Chá de melissa, chá de camomila. Então vamos tentar. Então aí nós... Vai achando... E aí a gente vai para uma linha de trabalho o quê? A parte comportamental. Isso. É aí que a gente tem que tratar. Entendeu? Esse é o caminho, a parte comportamental. Então eu vou trabalhar isso, que é um trabalho artesanal, né, que o psicólogo, o psiquiatra, né, o pai e a mãe têm que fazer para que ele vá conseguindo subir degrau por degrau e seguir a vida dele. Caramba. São técnicas, né? Tudo, você pode perceber que tudo é complexo. E ao mesmo tempo que é complexo, se você vai pelo lado individual, ele não é difícil. Por quê? Porque a partir do momento que você faz esse mapeamento, você tem esse norte para tratar, para cuidar, né? Para que ele possa evoluir. Então né? tem muita gente que chega assim e fala assim, quando a gente fala do comportamental. Não, mas meu filho é assim porque ele é autista. Não, ele é assim porque ele é criança. Porque... As pessoas não estão dispondo de tempo para ter uma criança. Não, ele tem que ficar quietinho, é um mini adulto. E assim, e o autista, ele é a criança na raiz. Então, essa a primeira coisa que a gente deixa muito claro, que antes de ser um autista é uma criança, antes de ser autista é um adolescente e antes de ser autista é um adulto. Então, a gente precisa ter o entendimento dessas questões. Porque na adolescência também chega... Não, mas ele só faz isso porque ele é autista. Não, ele está fazendo coisa de adolescente, gente. Então. E aí, muitas vezes, o que acontece? O pai e a mãe que não estão preparados, né? Eles acabam atrapalhando o desenvolvimento da criança e do adolescente. Sim, porque não, mas e não é porque tudo é querem, autista. não. Não é. Não ter conhecimento mesmo. Ou seja, olha, pode colocar limites, coloque limites, diga não, eduque, deixa respirar,
Sabe? porque- Deixa ele criar uma autonomia. A mãe de autista sofre muito, muito. No extremo, porque ela não é ouvida, ela não tem... Tudo, gente, pensa, mãe de autista é extremamente sofrida. E aí, ela sofre tanto que ela coloca esse filho numa bolha Para proteger, né? para proteger, que assim, ela vive em função desse filho 24 horas do dia. Ela não respira mais. Ela não respira. Ela deixou de ser mulher. Ela deixou de ser. Exatamente. Ela não consegue arrumar um emprego. Sim. Ela não consegue ter dignidade na vida dela. As mães dos autistas, elas sangram e é uma população totalmente invisível aos olhos da sociedade. Sim. O Também número não de tem aporte de mães, ninguém. o número de mães que me procuram, que nos procuram à beira de suicídio é gigantesco nas madrugadas. E o que elas precisam? Só serem ouvidos. Só serem ouvidas. Alguém fala para elas, calma, respira, eu tô te ouvindo. Me dá uma agonia muito grande. Por quê? Porque às vezes essa pessoa tá, sei lá, tá lá no Amazonas, tá? Ou tá lá no Rio Grande do Sul. Ou em Angola. Ou em Angola. E eu tô A gente aqui, ó, atende. só segurando no WhatsApp, numa videochamada, né? Mas passando calma, serenidade, escutando, falando, olha, mãe, e muitas vezes, sem ter acesso àquela cidade, você vai se comunicando, o lado bom da tecnologia. Você vai se comunicando, né? Com uma pessoa, com outra, né? Nessa cidade, e essa cidade passa a dar suporte para essa mãe, né? Então, assim, é um Descobre que malabarismo. existe aquela mãe ali. Sim, E sim. eu falo, sabe, o diferencial da PEAL com qualquer outra instituição aqui da cidade, quanto à deficiência, que na PEAL só tem, só trabalha lá quem tem alguma afinidade com autismo. Ou seja, eu sou mãe de autista, o André é autista, a Elisa é mãe de Sim. autista, a Giovana é filha de autista, é irmã de autista, a Mel Que já teve é suspeita contato diagnóstica, com... estão todos. Então a gente sabe o que é a dor. Então quando Sabe falam o assim, caminho. nossa, mas só trabalha, eles são da mesma família, mas a gente sabe o que é a dor. Então uma pessoa que bate na porta, ela sabe como ela vai ser acolhida. Porque a gente já esteve batendo na porta, qualquer um de nós. A Gisele não tinha apoio como mãe. A minha mãe, consequentemente, não teve apoio nenhum, ficou à deriva. Eu, como autista, na década de 70, 80, eu perdi a geração dos anos 80. Eu não saí para curtir nada, eu não tinha amigos. Tudo que aconteceu nos anos 80, hoje eu vejo pelo Kawaii, pelo YouTube, tudo por vídeos. Sabe? Eu não saí. Que loucura Ele isso. não teve um amigo. Eu não tive um amigo. Aí que E eu não aconteceu? falo isso para Foi falar, nossa, trancado. mas que triste, não. É para mostrar Não, é a que a gente realidade, pode é. virar. E aí, o que aconteceu né? E quando evitar- arrumou a primeira amiga, a primeira namorada? Casou. Eu casei. Olha aí. Aí arrumei outra amiga e casei Aí também. arrumou outra amiga e casou. Né? Chega de arrumar amiga. Chega, Não né? é? Vamos parar por aqui. Ó, então, aproveitando aqui, né? Falo do André que descobriu depois. Vocês fazem o diagnóstico em adultos também? Também. E aí, em adulto, não que seja mais complicado, mas assim, o cara, ele mesmo tem que ir, né? Tem. No caso. E é mais complicado. E é mais complicado. Vou te dizer Nossa. por que é mais complicado. Primeiro, nós temos toda uma modulação social. Então, a gente já se modula socialmente desde criança, certo? Sim, sim. Então, por mais que seja autista, ele passou por essa modulação. Uhum. Então, não tem como as pessoas falarem, ele tem que se olhar e buscar o diagnóstico, porque ele vai lembrar de coisas de quando era uma criança antes dessa modulação social. Do mesmo jeito que o André teve que buscar, tipo, quando foi fazer o teste mesmo que o Miguel, neuropsicológico, eram muitas retratações da infância. Então, essa condição do autista na idade adulta, primeiro que ele tem que se encontrar dentro daquela condição e sendo outra pessoa hoje, porque a sociedade faz com que nós tenhamos essa Tem condição. que... E isso muito mais no caso da mulher. Que a mulher modula muito mais fácil do que o homem. A mulher autista é diferente do homem autista. Muito. Totalmente. Ah, é? Isso Tem daqui, ó. essa... Se ela se não viesse. se ela não quiser o diagnóstico, é muito difícil
alguém olhar e falar, ela perceber. é autista. A gestante, olha só, a gestante autista é diferente da gestante neurotípica. Totalmente diferente. Rapaz, e aí... Como que... E chegam pessoas adultas assim e falam, ó, eu quero fazer teste porque eu Chega acho que eu muito sou. por conta dos filhos. Que foi o que aconteceu com o André. Ah, tá. Então já chega assim, que nem aconteceu um caso pra gente, chegou assim, meu filho tem diagnóstico e me mostrou o diagnóstico, eu, nossa, legal, vamos começar a trabalhar ele e tal. Então, mas eu não tô de acordo com o diagnóstico. Aí eu olhei e falei, tipo, ele veio me falar que o filho dele é autista, né? Não tá de acordo. Aí eu falei, por que você não tá de acordo? Porque eu era igualzinho e eu não sou autista. Aí eu falei, vamos pensar Aí, então. Será que você não é? Ou que você só não foi diagnosticado? Aí eu chamo o André, porque assim, é muito mais fácil quando olha para uma pessoa Sim. que passou por esse processo, ali. é casado, tem uma vida normal, tudo. Então a pessoa olha, nossa, mas você é autista? Ah, então também posso ser, não é problema. Então tira o estigma quando se vê. Tira aquele peso. Porque o autista ainda tem o preconceito de que é aquela criança que fica balançando, que fica batendo. Sim, então, sim. meu filho não é. Então, nós temos ainda, a gente fala, hoje a gente leva a conscientização para as ruas, porque a gente fala que a maior vacina contra o preconceito é o conhecimento. Sim. Se a gente não leva o conhecimento, a pessoa não sabe nem o que é. Ela está falando, eu não aceito isso, sem nem saber o que é isso. Então, e quando a gente nós trabalhamos o autista adulto, né? É aquela história. Muitas vezes É um o outro pai, trabalho. É um outro trabalho. Completamente diferente. Quando nós estamos atendendo os adultos, né? Muitas vezes o pai está vendo que o filho é exatamente igual a ele. Fala, mas como? Eu estou me vendo novamente aqui. Né? Então há um choque muito grande. E a gente também trabalha a questão de quando o autista adulto é laudado, né? Ele não use o autismo como muleta. Porque ele vai cair na síndrome do coitadinho. Nossa, o cara não tinha nada. Ou a mulher não tinha absolutamente nada. Isso está acontecendo bastante. E eu pego muito, muito no pé. Tá? Parte comportamental e psicológica da pessoa. A partir do momento que recebe o laudo, a pessoa passa a estudar, ver na internet... E se modular daquele jeito. Se modular. Ela lê. Nossa, eu não posso com barulho. Nossa, essa luz. Aí começa a criar uma... Trabalhou 20 anos na mesma empresa. Nossa, agora vai ter que me mudar de cargo porque eu não estou sendo respeitado, porque eu sou autista. Ou vai chegar para você e vai falar assim, Entendeu? olha, No você mesmo não pode falar comigo assim porque eu sou Porque autista. eu sou autista. Sabia que você está me desrespeitando? Então, assim, Sabia que isso pode te dar um processo? Sim. Então isso banaliza e enfraquece o movimento autista. Então quando você pega uma linha de frente, como eu, André, Gisele, autistas sérios que estão trabalhando pelo empoderamento, pela inclusão social, e ver esses autistas nessa outra linha de se colocar, se apresentar socialmente, isso é totalmente desconstrutivo e desnecessário. Porque vai mostrar o quê? Que o autista é incapaz. A gente está lutando tanto para mostrar, a gente fala mesmo para os nossos filhos, mostrar para eles a autonomia, que eles podem ser quem eles quiserem, que vai ter limitações, mas que eles podem superar. E de repente vem os adultos e falam assim, ai não, mas eu preciso, tudo aqui você vai ter que mudar porque eu estou aqui dentro. Isso não existe. Muda-se tudo, entendeu? Porque ele é um ser especial, tá? Eu estou falando porque eu sou autista. Sim. Tá? Então ele é um ser especial, que ele não pode com esse copo de água, porque esse copo de água está numa tonalidade diferente. Sim. Então para. E que nem A gente porque isso não existe. A gente já ouviu, tá? Como assim, vocês disseram, cada indivíduo é uma coisa e diferente. muitas vezes eu e o André, assim, a gente discutindo alguma coisa, assim, que a gente não está de acordo, discutindo, casal, né? Você presenciou aqui a cadeira daqui voando, mas você segurou, falou, calma. E aí, Ainda bem que foi antes do ao vivo. Foi. E a gente discutindo, aí chega uma pessoa, nossa, mas você briga com ele? Ele é autista. Oi? Entendeu? Então tem essas condições. Ou se não, você vê que bacana. Chega assim pra ele e fala assim, nossa, mas você casou
casou com um autista? O que aconteceu com você? Por que você fez Você é louca? isso? É sério. Nossa, A gente passa por cada mesmo. uma, é sério. Não, E só falta perguntar pra gente como é o autista entre quatro paredes. E isso aconteceu, né? Aconteceu, não foi? Porque assim, nós estávamos... Autismo para maiores Yeah. agora. Maior de 18. Nós íamos até criar um canal, que é o Papo com Autista, né? Eu esqueci o nome que ia chamar. Atypical Family. A Typical Family, que era para mostrar o dia a dia de uma família autista, porque tudo parece um bicho de 7 cabeças. Nossa, mas vocês saem com seu filho, você vai no restaurante. Aí nós falamos assim, nossa, vamos criar algo para ver que é normal, gente, que a gente vive. E aí, por quê? Começou a chegar muitas questões dessa. Nossa, mas como que o autista tendo relação sexual? Então, começou umas coisas assim bem loucas mesmo, né? Sim. E aí eu falo, gente, primeiro eu não casei com autista. Eu não Casou casei. com a pessoa. Eu casei com essa pessoa e a gente não tinha, nem ele tinha o conhecimento que era autista, quem dirá eu. Então, assim, Você não pega, tem. ó, de novo, década de 70, Lei Berenicipiana, que é a lei de proteção aos autistas. Ela é de 2012. A lei nossa da inclusão. Lei é de Brasileira da Inclusão. Lei Brasileira da Inclusão é de 2015. Nossa, é tudo muito novo. Muito recente. Muito Então recente. é tudo muito novo. Para se aplicar na prática, vai levar algumas décadas ainda. Sim. Nossa, e deve ter também, igual tá falando em família e tal, de repente o cara, como mulher é mais difícil de detectar, de repente o cara viu na internet lá e viu, mas isso eu acho, e ele de repente acha que ele pode ser. Aí de repente ele conversa com a mulher, eu converso com a família, fala, larga de de ser frescura. Não, você quer falar que você é isso aí só pra sim, Contanto que a gente está criando... ser o aquele- contrário daquilo que você Sim. falou, né? Sim. Nós estamos também criando, que não conseguimos colocar em prática ainda por falta de pessoas e de tempo, mas nós vamos fazer um grupo de casais autistas, que tem ou o marido ou a mulher que seja autista. Porque eu tenho relatos muito de mulheres de autista. O que eu faço? Eu não aguento mais. Essas condições. É irritante ver ele fazer a mesma coisa todos os dias. Porque chega isso para nós. E muito. Olha, eu sou casada com um autista, ele tem essas manias, ele não quer mudar. Olha, eu acho que eu sou autista também. E a gente acaba dando suporte para A casais. gente está pensando em fazer um grupo mesmo, porque a gente dá Que suporte eles individual. também não têm amparo. Não. Não tem acolhimento. Se a criança, porque assim, não sei se você sabe, mas o autismo com 18 anos desaparece. O autismo só existe na criança. Quando a gente fala em autismo, automaticamente fala da criança. Ninguém lembra que o autista cresce, que o autista tem uma vida, que ele envelhece e que ele vai morrer autista. Não, o autismo é da criança. Apropriou-se o autismo à criança. Então, Depois desapareceu. desaparece. Você pode pesquisar nas redes sociais. Você vê a criança, ok, a gente tem que correr atrás para Tem. ontem. Mas não mais pode do que- deixar do na que mão outra também. pessoa. Pô, a gente sabe o quanto isso é importante. Aí depois, quando você chega na fase adulta, desaparece. Eu fiz 2 postagens que eu me envelheci, fiquei bem idoso. Gisele também. Pergunta se alguém curtiu. Se alguém escreveu alguma coisa. O autista Nada. Não. Agora, para fazer as contas. Nós temos aí um número exorbitante de autistas aí sendo laudados, de crianças, só que está todo mundo se esquecendo de que essas crianças vão se tornar daqui a pouco adolescentes, vão Sim. entrar para o mercado de trabalho, Sim. tá? E consequentemente elas vão envelhecer. E o que nós temos para isso? Nada. Não adianta você falar assim, não, mas André, existe a lei de cotas que dá para você inserir o autista no mercado de trabalho. Dessa forma está muito errada. Por quê? Porque você deposita o autista lá. Você não dá condições para De ele trabalhar trabalho. com dignidade. Você não Simplesmente. coloca ele trabalhando igual os E outros. muitas Fica meio empresas. excluído. Não, eu tenho um autista que fez faculdade de jornalismo. Estava no supermercado pesando verdura. Não desmerecendo a condição. Sim, sim. Todo Mas- trabalho é honrado. mas, todo tipo, trabalho é sim, honrado. sim. Nem perguntar qual é a formação dele, onde pode. E assim. E aí a gente vê também
esses autistas que são colocados no mercado de trabalho para preencher cota, não, você fica em casa. Eu só tenho que ter seu nome na cota. É isso que eu ia perguntar agora, o lance de preencher cota. Eu trabalhei muitos anos numa empresa grande também, que tinha tal, o pessoal, e de todos, né? Tinha os autistas, pessoal cadeira de roda e tudo mais. E era meio assim, os caras, tinha um que era brother nosso lá, ele vinha todo, meu, o que tem pra fazer aí? Tipo, me dá alguma coisa pra fazer. E a gente, puta, tal, daí, fica aí com a gente, tal, trampando junto e tal, mas aquela coisa, muita coisa não dá, porque a gente trabalhava, às vezes tinha que subir em estrutura, alguma coisa, não dá. Mas dava pra ver que eles estavam ali só pelo número mesmo, só porque era obrigado. É horrível, né? Isso, é horrível. E a pessoa fica se sentindo mal, ela quer trabalhar, ela quer participar, né? Obviamente, qualquer um ia querer, né? E hoje nós temos a outra condição de achar que todo autista é super gênio. Que veio o The Good Doctor e a advogada extraordinária. Eu tinha essa... Por isso que eu perguntei até do mestre, mas eu tinha meio que essa pessoa. Você então fica gênio em alguma coisa. Do super gênio. E a gente, do mesmo jeito que tem essas condições, como tem o TOC, tem o TOD, tem o TDAH, tem a síndrome de Savant, que é essa genialidade. Então, mas não é todo autista que tem. Então, alguns que têm isso. Autistas. Nós temos o hiperfoco. Isso. Alguns mais hiperfocados, outros menos, né? E nem todos têm o hiperfoco. E nem todos têm o hiperfoco. Então, nós temos esse essa outro condição. diz Savant? Savant. E aí, o que a gente vê? Que essa condição, o que aconteceu? Tem empresas hoje que elas, infelizmente, colocam assim, capacita o autista para o mercado de trabalho, capacita em caminho. Aí o autista vai lá, ele vai ser encaminhado? Não, não vai. Ele vai fazer um monte de testes para ver se ele é gênio, para daí ser colocado no mercado de trabalho. Já ali naquele... De empresas de TI. Eu quero inserir ele na IBM. Tá? Então o cara já tem que estar pronto, aquela máquina para colocar aquela ali. máquina. E aí vai que ter não um deixa de ser salário. um trabalho escravo. Porque ele vai ter um salário reduzido, porque ele não vai ter o salário de um gênio, de uma pessoa que tem a mesma condição dele. Sim. Então nós temos muito isso foi hoje. Colocado ali. E tem essa diferença salarial? Sim. Quando é sistema de cotas, por exemplo? Sim, porque ele vai ser colocado não um cargo que... Vamos pensar num cargo de CEO. Sim. Então, ele vai ser colocado num cargo de encarregado. Ele vai fazer o que um CEO faz, mas ele vai estar no cargo de encarregado. Tem muitos autistas que eu converso, né? Eles falam assim, olha, eu não vou falar que eu sou autista, porque na empresa eu tô subindo. E se eu falar... Acabou. Tá, eu não vou conseguir atingir aonde eu tô conseguindo chegar. É horrível isso. Até absurdamente. Eles falam assim pra mim, a hora que eu chegar lá, aí eu falo que eu sou autista. Nós nós trabalhávamos... Aí já não dá mais pra... Né? Nós trabalhávamos fazendo a gestão de 2 clínicas em Campinas e em Valinhos. Clínicas de... geral, que atende todos, mas com valor reduzido. Clínicas populares. Então, nós trabalhávamos para 2 clínicas fazendo a gestão, contratação de médico, levando a clínica para dentro de sindicatos, fazendo toda a parte. E um dia nós estávamos dentro de um local de exames lá, né? Ele trabalhava com exames laboratoriais, radiológicos. Lembro dessa história. E aí nós estávamos lá, né? E ele, nossa, vocês vão sair da parte médica, por que vocês não saem e vêm para cá, tal. Fazendo a maior proposta, assim, né? Já tinha feito uma proposta pra gente e tal. Aí a gente conversando, né, do autista no mercado de trabalho, porque era mês de conscientização do autismo. Aí eu peguei e falei para ele, você contrataria um autista para colocar aqui? Ele, puta, acho muito legal, mas muito legal mesmo, mas aqui não teria lugar para ele. Aí eu peguei e falei assim, mas em nada, não tem nada que o autista poderia fazer aqui? Aí ele pegou e falou assim, não. Nossa, eu tentaria muito, mas não vejo, assim, nada, não tem nada que um autista teria condição de fazer aqui. Aí eu peguei e falei, então, mas você fez uma proposta muito alta para um autista. Ele, quando? Eu não lembro. Falei, pro André. Para mim.
Você acredita? Ficou sabendo. Aí o cara tomou um choque, muita gente boa, mas assim, ele tomou um choque, né? Por falta de informação, por falta de conhecimento. que é o que tem Porque na daí ele, cabeça daí da ele até maioria me das falou, ele falou assim, pessoas, né? não, meu Exatamente. primo é autista, mas de grau Diga um severo. comprometimento maior. Então, assim, para ele o autismo é aquilo. Era aquilo. E isso acontece muito em todas as famílias. Como assim? A mãe tem um filho autista de grau moderado. Não vou nem falar de grau severo, de grau moderado. E aí tem todo aquele comportamental com essa criança. Então você se dedica 24 horas a essa criança e não presta atenção no filho do lado. Aham. Aí o que está acontecendo? De Cresce. repente. E aí com... Ai, que meu filho é TDAH, esse aqui. O outro é autista. Mas esse teve a tal da história de que todo mundo era TDAH. Aham. E aí fala, olha, vamos investigar tal. O que eu tô tendo de irmão autista hoje, porque não foi investigado, porque a mãe só entende o autismo, aquela criança, aquilo é autismo. O é a nível mais realidade alto. dela. Ela não conhece nada, nem de mais alto, e nem... Aquele filho dela é o autismo. Então ela não consegue olhar para o outro e ver a condição de uma forma mais leve. Então hoje a gente está tendo muito diagnóstico de irmão. Por isso da importância de a gente conseguir trabalhar a mãe. Isso que eu ia falar. A mãe despertar, sempre tá na situação né? ali. Olha, mãe, quem sabe? Você não quer fazer uma investigação? Olha um pouco para o seu outro filho, para sua outra filha. E aquele né? filho está gritando por socorro. E ele está pedindo socorro. Ele está ali e a mãe não consegue. E não é culpa da mãe. Não, ela não tem conhecimento. Ela não pra tem isso. conhecimento. Caraca. É amplo, é muito amplo o trabalho, ele é muito complexo. Ele demanda muito da gente, né? Por isso que a gente foca muito em vários projetos, né? Nós temos esses E projetos. geralmente é a mãe que fica mais encarregada, assim, né? De levar, de ir atrás Na e maioria, tal. a gente tem um dado muito grande. Tem uma coisa, os que pais meio 89% se separam e a mãe se vira separam por causa disso. mãe solo. Você pega o número de seguidores que eu tenho, 90% são mulheres. Ô, Maiada, hein, meu? Mãe. Vamos assumir a responsa aí, pô. Mãe e avó. E a avó. Também. Homens não querem A saber. família inteira abandona. Uma vergonha. É Não uma vai falar pra vergonha. esses caras, gente. cara, vocês não são homem, poxa. A gente já vê isso em famílias comuns, né? Com autismo, sobe o número absurdo. O homem não quer ter trabalho, né? Então ele quer ser cuidado. Isso é uma condição do homem. Então, a partir do momento E aí? Peraí, minha mulher vai cuidar de outro, que não sou eu, não vai ter tempo para mim, por que eu vou ficar com ela? E ao passo que a gente vê alguns poucos pais na PEAL que se dedicam aos filhos, eles estão descobrindo um outro mundo, tendo uma experiência de vida assim que eles nunca sonharam na vida deles. Vamos falar uma verdade? Quem são esses pais? Autistas. Autistas. Entendi. Então, quando a gente fala o porque pai eles têm ficou, o vamos interesse investigar deles o pai. também. Então, se o pai Investiga, está com a não. mulher ainda, vamos investigar o pai. Você investiga, você vê ali. Autistas. A maioria que eu tenho lá hoje são autistas. E é uma relação assim que transcende, é a coisa mais linda. Puta, ô Maiada, vamos aí assumir a responsa, porque fica pesado pra mulher, Pois é. né? E dificulta todo o trabalho com a criança também. Com tudo mais, certeza, né? com certeza. Vocês conhecem, então vocês devem conhecer, claro, assim, figurões, diretores de grandes empresas e tal, com autismo mais declarado, assim. Sem aquele cara, só vou falar a hora que eu já tiver... Não, sim, Alguns sim. Alguns sim. Juízes. Sim. É um Juiz trabalho de direito. É um trabalho que eu vim conversando a nível de bastidores nessa última década, de 10 anos para cá. Porque muitos falavam, André, poxa, então eu sou, tá? Mas se eu assumir, vai acontecer isso e isso comigo. Não, mas ele está dizendo assumidos, tá? A gente também tem. Sim. Já deve ter algum caso de gente Sim. já Tem assumido e juízes que... assumidos, Tem. Porque veio, vamos pensar, de um ano e meio Acho que depende da pra cá, empresa também, né? De um ano e meio para cá, veio essa condição do empoderamento autista. Então, eu posso falar que eu sou autista, eu posso falar que eu superei as minhas limitações. De não ter medo.
Aham. né, de falar que você é autista. Aí você vai perguntar para mim, André, você vive o preconceito? Hoje, eu, André, tá à frente de 2 associações. Eu vivo o preconceito? Vivo. Mas de uma forma Mesmo bem assim. Mas de uma Sim. forma mais leve. Como a galera sabe que está na alta escala ali do assunto, por exemplo, a galera Então vai é respeitar bacana, mais. porque a gente percebe que ano após ano isso vai diminuindo. vai diminuindo. E eu fico muito, muito contente. Até com porque a isso, gente né? empodera nossos filhos. Sim, sim. Porque assim, a gente antes tinha muito. Ah, não, você não fala na escola que eu sou autista. Isso, adolescente, então, diagnosticado, é fato. E nosso filho, ele fala muito isso para professora da sala de recurso. Eu não tenho vergonha de ser autista. Porque Legal. meus pais colocaram para mim que eu posso ser E bom não- no que eu quiser e vou superar naquilo que eu quiser. Uhum. Então é muito legal isso, a gente poder colocar nossos filhos nessa condição. Até nós temos uma data que é 18 de junho, que é Dia do Orgulho Autista. E num primeiro momento aqui, quando a gente veio com a data, que a gente trouxe a data para cá, não, a gente não comemora isso. Eu não 18 comemoro. de julho? Junho. Junho. Eu não comemoro isso daí, não. Eu não comemoro o autismo no meu filho. Não é. Aí a gente trouxe toda a história de como foi feito esse dia, que comemora-se a superação dentro do autismo. O quanto o teu filho superou Exatamente. as limitações, até onde ele conseguiu chegar e até onde ele pode chegar. Então a gente fala de superação. Até o dia 18 de junho é uma data mais antiga do que Do o que dia o 2 de 2 de abril. abril. Ela foi criada primeiro. E foi criada por autistas que se superaram, assim como eu, né? E tem muito orgulho de falar, olha, é possível dar oportunidade, é possível a gente conseguir ter uma vida, né? Lutar como qualquer outra pessoa e mostrar que a gente pode agregar no mundo como qualquer outro ser humano. E tem uma música que é o Hino do Autista, né? Foi gravado por um pai de autista. E ele fala, muito prazer, eu sou autista. Então é muito legal. Olha só, o você hino poder- do autista É, tem no YouTube aí no pra gente YouTube. dar uma olhada muito depois? legal. Tem. Nossa, Dar uma muito legal. procurada. Muito Então, legal. assim, e ele fala no meio assim, muito prazer, eu sou autista. Então, assim, poxa, Aham. se poder falar, eu sou autista, Sim, sem ter a sim. vergonha Aham. com o preconceito que existe. Então, isso a E gente as pessoas se identificam Sim. também e tudo mais. Pessoal, ó, não sei se vocês sabem, mas nós estamos com 2 figuras aqui internacionais, tá? Então o trabalho deles atinge, vocês estavam falando, atinge outros países. Como que é isso? É Vocês muito- estavam falando que vocês chegaram a ir para Angola. Não, nós vamos para vamos. Angola. Vão para Angola. Pra Angola. Quando que vocês vão para lá? Angola começou através do Papo com o Autista, a Virna, né? Ela vai ver esse nosso podcast, ela Legal. segue tudo, o pessoal de Angola também. Um beijo para ela, para todos de Angola, tenho um carinho muito grande. Não vejo a hora de estar aí com vocês. E a gente acaba tendo uma conexão muito forte, né? Com a história de cada um. A Virna nos procurou, né? Que o filho dela estava em crise, era isso agora, né? Mas Agora, a gente né? teve vários... A Vários gente já está outros com ela acho que uns 2 anos, Uns que a 2 Virna anos, segue a né? gente. E essas mães, né, dependendo da localização, elas têm que percorrer todo o vilarejo, chegar num ponto da cidade Nossa. para ter acesso À internet. à internet para conseguir falar com a gente. São várias mães. E a recarga de celular é diferente, muito né? caro para É eles. caro. Recarga de celular? Sabe, Não- pré-pago assim? Ah, sim, caro. sim. É diferente lá, né? Então, Até assim, pra gente, lá, eu não lembro a moeda que é. Para usar a esqueci. internet normal. Pandas, alguma coisa, eu não lembro É, a deve moeda. ser uma moeda bem desvalorizada. muito. A hora que ela me falou, fui ver quanto que era aquilo em real, era R$2. Nossa. Aí eu falei, pra nossa, eles é muito. tem como eu colocar, né? Só que Angola é um país que não aceita. Vários países você consegue colocar crédito. Uhum. Angola não aceita, você não consegue colocar crédito Não dentro. consegue, senão a gente ia fazer um... E aí, né, a gente conheceu a Virna por esse intermédio. E aí foi conhecendo outras mães, né? Tantas e tantas outras mães, até que as universidades começaram a fazer contato com a gente, Sim. né? Que legal. E através das universidades, o governo de Angola entrou em contato com a gente, Consulado. né? O consulado, a embaixadora de Angola, Olha queria só. mandar um abraço para ela também, entrou em contato comigo,
né? E Você eu vê a tomei... carência que tem no lugar de Muito gente grande. que trabalha Eu tomei com uma isso. surpresa muito grande, porque eu estava andando aqui em Ubatuba, de repente ela falou, olha, meu nome, me perdoe, eu esqueci o nome dela agora, eu sou embaixadora de Angola, eu queria falar muito com o senhor sobre um projeto de trazer aqui a capacitação do autismo para o nosso país, que vai ser de extrema importância, fazer essa conexão de Brasil e Angola. Quando eu percebi, rapaz, que a coisa era séria, eu falei, falando caramba! E eu na rua, não, sim, claro, vamos conversar, marcar uma videochamada, né? Então são 12 pessoas nossas daqui que vai para lá, e se eu não me engano vem, acho que 12 deles também para cá. Ou seja, montar um modelo de APAL, né? E até de leis que nós temos aqui do Brasil e se adequar ao perfil de Angola, e que isso aí traga aí seja um início para eles aí de socorro, de atendimento, né? Que foda. E isso também se espalhando por Jerusalém, comunidade brasileira de Jerusalém. Vocês tinham falado outros países também. Canadá, Alemanha, Portugal, Japão. A Leia de Alemanha também, ela é fantástica, é uma mãe que é um exemplo assim de mãe que se capacitou para cuidar do filho, né? Japão, Canadá, Portugal, Israel. Rapaz, então tem assim bastante intercâmbio aí pra... Porque são mais países aí, né? Colômbia me procurou agora essa semana. É verdade. Pessoal da Colômbia. E vocês estavam falando também que outros países até ficam surpresos até em saber que a gente tem leis disso que países mais desenvolvidos que o Brasil não tem leis para isso. É como o nosso sistema do SUS. O SUS não existe em outros países, verdade. Então, quando eles vêm, eu falo assim, olha, procura aí, faz a tradução da Lei Berenice Piana, a Lei da Inclusão, o Estatuto da Criança e do Adolescente aqui do Brasil. Eles falam para mim, André, isso é fantástico. Nós precisamos adaptar aqui para o nosso país. Eu falo, ok, vamos fazer isso. Criar isso vai criar uma conexão autista, porque é uma causa global, né, que precisa de ajuda para ontem. Quanto mais cedo, melhor, né? Melhor. Quanto mais a gente conseguir prevenir, né, menos o impacto social aí doloroso a gente vai ter. Então é um trabalho muito, muito, muito amplo. E eu sempre falo, né, a nível de APAL, a nível de Balão Azul, nós lutamos pela causa. Não é o nome aqui, ó, Balão Azul ou APAL, é autismo. Exatamente. Lutamos pela acessibilidade. Porque se a gente ficar preso ao ego, como tudo na vida, o eu. Então, tipo assim, eu tô aqui no seu podcast. Associação. O seu podcast vai ser melhor do que o meu vai ser melhor do que o seu. Gente, a gente não vai para lugar algum, a gente não sai do lugar. Exatamente. Tá todo mundo no mesmo barco e a gente precisa se unir. A hora que você trabalha a união e deixa o egoísmo de lado, você evolui, você cresce, o projeto dá certo, você se fortalece, você tem apoio, né? É a corrente do bem. Corrente do bem, ó. Que importante. Galera, olha, não sei se vocês querem dar umas considerações. Passa todas as informações de vocês. Site, como achar vocês, como procurar. Então nós temos a APAU, né? A APAU no Instagram com 2 U's, né? Tem todo o trabalho da APAU. Com 2 U's? Com 2 U's. APEAUU. Lá tem todo o trabalho da nossa APAU, né? O Balão Azul também você acha no Instagram e Facebook, APAU também. E o Papo com Autista no Instagram é @Papo com Autista oficial, tanto no Instagram como no Facebook. Lá nós temos matérias técnicas em todas as páginas, tá? As matérias assim humanizadas, depoimentos de mães autistas. Olha só, para dar uma aprofundada mesmo. Tudo. Desde o conteúdo científico que o pessoal não quer ler, né? Essa onda do TikTok, aqueles 10 segundos. A galera fica esperando alguém gravar um vídeo para o cara assistir o vídeo. Eu fico pensando assim, cara, como é que eu vou passar a informação? Contanto que o André faz os vídeos, tem muito mais visualização. E eu tenho que passar super rápido, então eu tô me treinando para falar em 15 segundos algo super importante. Nossa, ainda mais o André. Daqui a pouco eu vou ter que falar em 10 segundos. Eu não sei aonde isso vai levar, né? No vezes 2 do WhatsApp. Vezes 2, essa coisa, vezes 3. Quando começou esse negócio de todo mundo fazer vídeo e tudo que você procurava tinha um vídeo,
eu comecei a ficar nervoso, porque antes você achava um texto, então você ia lá rápido, já lia o que você queria, já pegava a informação. Agora o vídeo você tem que assistir o vídeo inteiro para saber se ele vai falar daquilo que você tá procurando. Sim. É uma luta, é um malabarismo pra gente, exatamente. Né? Você conseguir passar o recado em 30 segundos. Nossa, e 30 segundos, dependendo do que for, a galera já acha... Como é que eu vou falar muito. Já acha muito. Né? 15 segundos. Como é que eu vou falar sobre autismo em 15 segundos? Eu tô tentando... Autismo. Na inteligência artificial, né? Na inteligência autismo. Artificial. Suporte 1, 2 e 3. Procure o seu. Né? Daqui a pouco vai estar assim. Exatamente isso. É mais ou menos isso. Você vai me ver assim, careca, ou assim, tipo, né, aquele pessoal da TIM que se pintava de azul, e vou dar esse recado. E assim. o chat, como é que é? E GPT lá, que tem inteligência artificial. Exatamente isso. Vira um autismo, um oráculo. Um oráculo, tipo, é uma coisa muito louca, né? Qual você se enquadra? Aí tem as 3 opções. Coloque um X e tal e procure o seu apoio. Ó, pessoal, e futuramente vai rolar um podcast também que eu fiquei sabendo, né? Tá aí nos planos. Nós temos uma sala de podcast lá na PEAL, onde vai ter o podcast da PEAL e o podcast do Papo com Autista também, que vai agregar todo o conteúdo médico, vai ter médicos especialistas, é um conteúdo seguro. Disso vai gerar e-books também, para capacitar os pais à distância. A gente vai ter a parte humanizada, vai ter depoimentos de mães autistas para saber o cotidiano, o quanto a mãe sofre, o quanto a mãe se supera, vai ter tudo, mas tudo muito bem embasado, um conteúdo seguro, real e verdadeiro. Porque a gente sabe que na internet tem muita coisa boa, mas tem muita coisa ruim também, né? E assim, a gente fica... Sempre que a gente vai procurar alguma coisa, a gente fica meio perdido, porque até você identificar o que é, o que não é, tem muita desinformação. E no caso, nós vivemos numa cidade que ela tem 100 quilômetros de extensão, né? Então, como que uma mãe pega um filho de Maranduba e traz aqui? Exatamente. Então, a gente pode levar a essa mãe que está dentro da casa dela métodos para que já informação. Então, isso é por isso que a gente falou da importância do podcast hoje na PEAL. Olha só. Que é muito bacana a gente fazer um debate bacana com um médico, né? E aí o médico vai esclarecendo as dúvidas numa linguagem mais acessível, humanizada. Exatamente, né? Para que a população entenda e fale, poxa, eu tô me encontrando, tô me achando aí. Sim, né? Isso faz uma diferença brutal. E a linguagem também para atingir as pessoas é muito importante também, né? Não ficar linguagem técnica, né? Exatamente. Por isso que a gente dá até esse treinamento para os médicos que estão lá com a gente. Olha saber só como legal. falar, né? Como falar com o público, como chegar, como fazer uma pra linguagem leigos, né? humanizada, né? Para que tenha esse acesso, né? Então assim é todo um trabalho artesanal. Por isso que a gente não dorme, a gente não almoça, né? Até brinquei que hoje 3 pessoas 24 perguntou horas. se a gente dorme. Dorme, né? Almoçar hoje a gente conseguiu, né? Comer uma marmitex, né? Foi, já foi daí, power. Eu tirei foto, cara. Guardei e falei, poxa, tá aqui. As pequenas coisas da vida. Mais ou menos isso. Gente, muito obrigado. Não tenho nem como agradecer, assim, de verdade para vocês, o tempo de vocês, né? A disposição para falar de um assunto complexo, né? Mais complexo do que eu imaginava até. Aqui que eu tô vendo com vocês. E que bom que aqui em Ubatuba, aqui na nossa cidade, a gente tem pessoas preparadas para ajudar a população nisso, né? Sim. E procure o pessoal, procure a PEAL, o Balão Azul, né? Sim. Que trabalham os dois juntos e tal. E assim, quando é que uma pessoa pode procurar vocês? Quando ela desconfia de alguma coisa, A maioria desconfia... das vezes é quando vai para a escola. E aí escola. começa a sim. perceber, a escola começa a perceber A escola sinaliza, a mãe já fala, eu a preciso falta buscar de ajuda. comunicação visual, a criança andar na ponta dos pés, a criança ter seletividade alimentar. Então, assim, são sinais que a criança está dando de que é legal procurar ajuda. Pode ser. A gente fala assim, no menor, por mais que são pequenas as modificações, procure ajuda. Porque o diagnóstico vem tanto para dizer e você ter um norte,
quanto para dizer não é e segue Não sua é, vida. exatamente. Então não é porque você procurou que você vai receber um diagnóstico de autismo. Sim, sim. Ou, de repente, diagnóstico de outras De coisas. outra que condição. vocês Exatamente. disseram Porque a também. gente fala que tem o transtorno global do desenvolvimento, ele é extremamente grande. Nós temos várias condições que pode ter essa criança, não necessariamente o autismo. O autismo. E lá nós damos o diagnóstico. E entender que procurando a PA você vai ter uma rede de apoio. Sim. Né? Você vai ser apoiada, você não vai ficar à deriva, você vai saber lidar com a individualidade do seu filho, com a sua individualidade também. Vai ter a mãe, né? Ela tem o suporte psicológico que a PA oferece. Então a mãe não fica desamparada, não fica desprotegida. Não fica perdida. Não fica perdida para quê? Porque é preciso cuidar de quem cuida. Sim. Essa é uma outra questão que a PA também faz a Exatamente. diferença. Porque não adianta eu cuidar só do autista, mas quem que está cuidando da mãe? Que é a saúde ela tá? mental também, né? É saúde mental. A mãe está ali, fragmentada, e ela precisa de apoio, precisa de ajuda. Então, precisamos cuidar da mãe. Então, é isso que a PA faz, ela acolhe. Por isso, espaço acolher. Né? A PA se chamava Clínica Escola, baseada no modelo da Berenice Piana. Lá em né? Itaboraí. Lá de Itaboraí, que é a Janeiro. criadora da lei do autismo. Sim. Então, quando viemos para cá, trocamos, né, e colocamos espaço acolher, não desmerecendo jamais a Berenice É só Piana. porque Sim, a sim. gente precisa analisar todo o local. Então, quando a gente entende a geografia da cidade, a gente entende que a gente precisa fazer um estudo do que a cidade necessita. Sim. E aí nós entendemos que precisava muito mais que fosse um acolhimento do que uma clínica escola. Exatamente, coisa mais técnica. Né? Pessoal, então procurem a PEAL, procurem o Balão Azul. Qualquer coisa, qualquer desconfiança, como eles disseram, não tem problema, vocês vão lá e tem um diagnóstico para, de repente, né, saber, não ficar perdido e saber como melhorar a saúde mental do filho e da família toda, né? Ter qualidade de vida. O Mais objetivo é ter qualidade de qualidade de vida. vida e ser feliz. Né? Isso aí. Busquem a PEAL, fica na rua Coronel Domiciano, Sim, 535, no centro aqui de Ubatuba. Funciona de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas. Né? Que é o espaço acolher. É o espaço acolher, dando todo apoio, toda ajuda. A PEAL está de portas abertas. Aí Fica vocês, em frente ao Palace, né? em frente ao Palace, a entrada do Palace Hotel. E a PEAL não sim. cobra o seu atendimento. Que legal. E também, se legal. alguém puder, a gente hoje sobrevive só de eventos, né? Até que Ah, aconteça. sim, sim. Então, assim, a gente... Desculpa, tem eu essa não perguntei sobre o mês do autismo, né, que foi agora em abril. Se teve algum evento, vocês fizeram alguma coisa na cidade? Fizemos, nossa. Nós fizemos no Terminal da Verde Terminal da Bus. Verde Bus, A adesivamos gente adesivou três ônibus falando de sim. autismo. E nós fizemos também... Nós deixamos a Câmara Municipal azul. Azul. Uma luz azul, que nem é feito com o Cristo Redentor no Rio de Janeiro. A Fundarte também deixou o casarão com uma faixa em azul. Uma faixa azul. Também. Uma campanha mesmo. Foi uma campanha. E nós fizemos o que mais? E fizemos o jantar azul, né? Que nós vendemos convites também. Que é isso que ajuda a manter a PEAL aberta hoje, né? Sim, sim. Acho que foi isso, né? Mês de abril Ubatuba aqui. foi Isso. E agora nós vamos... Sexta-feira agora... Sexta nós agora vamos ter tem uma roda de conversa conversa. na Câmara. Estão todos convidados. Falando sobre saúde e educação. Sobre autismo. Sim. Então nós vamos ter na Câmara. Na Câmara dos Que Vereadores. dia que vai ser? Sexta-feira agora, Sexta-feira dia agora, 5. dia 5, às 18h30. Né? 18 Às 18h30, então, hein, pessoal? Ó, Tá todo mundo aqui na convidado. Câmara de Ubatuba. Vai ser muito bacana, vai ter médicos, vai ter toda uma equipe ali. Vai ser Coordenadores coordenador, de faculdades faculdades. de fora. Tem o pessoal de Olha Valinhos só. vindo para cá também. É capacitação, é informação. Aham. É coisas assim que o município carece muito. Então, vale muito a pena. Né? Não deixar passar oportunidades assim. Essa é a nossa forma de trabalhar, não só internamente, mas nas ruas, fazendo a conscientização, falando sobre autismo não só no mês de abril,
né? Sim, Só sim, para importante. fazer mais uma colocação, o índice de violência contra mães de autistas e autistas vem crescendo. Eu recebo denúncias do Brasil inteiro, isso está me preocupando demais, coisas que eu ainda não posso postar. Nossa, violência Então contra nós precisamos Coisas conscientizar. até, quando a gente fala de violência, até coisas pequenas, mas Aham. que para a mãe é muito grande. É muito grande. Aconteceu de estar dentro de um ônibus, a criança ter uma crise e a mãe ser deixada no meio do percurso, pedindo para ela Nossa. ser retirada do ônibus. Então a gente precisa conscientizar para ter noção de que falta de ele sensibilidade. precisa né? estar ali. Ele tem que chegar na casa dele como todas as outras pessoas. E ele tem direito a isso. Nossa. É isso. Esse pequeno trabalho que a gente faz praticamente de domingo a domingo. Olha só, pessoal. Ó, parabéns então. Parabéns mesmo. Muito obrigado. A gente espera sempre que, né, que cresçam mais. Não sei se, ó, você aí, empresário da cidade, não sabe onde enfiar o dinheiro, ó. Enfia Nos aqui no ajude. APAL e no Balão Azul. Nos ajude a ajudar a né? salvar vidas. Que são pessoas que ajudam outras pessoas. Então, essas pessoas deveriam ser prioridades quando você pensar em colocar seu dinheiro em algum lugar. E coloca aqui no nosso programa também, que o Vanderlei tem que ganhar mais. Beleza, pessoal. André, muito obrigado. Muito Gisele, obrigado, muito querido. obrigado. Obrigado Tá? pela oportunidade. Foi um programa muito esclarecedor. Isso aí, Muito obrigado. vocês vão ver que vai bombar no YouTube ainda. Vocês vão ver. Legal. Muito obrigado, querido. Gente, obrigado, hein? Então, até terça que vem. Aliás, não sei se terça que vem... Vamos ver se terça que vem ou se na outra. A gente vai decidir ainda e qualquer coisa a gente entra ao vivo aí. Falou, tchau. Acabou. Tchau. Vai, Vanderlei.